Na mitologia grega, Zeus era o líder dos deuses que controlavam o universo. Zeus era um herói, um pai e muito mais, mas o que fez ele ser uma figura tão intrigante e grandiosa não foi a sua força, mas as diversas dificuldades que moldaram Zeus e o seu reinado turbulento. Cronos, um dos titãs, era filho de Urano, que era o deus do céu, e Gaia, que era a deusa da terra. Ele se tornou o líder dos titãs após derrubar seu pai, Urano, em um ato de rebelião incentivado por sua mãe Gaia. Urano havia aprisionado seus filhos, os titãs, no Tártaro, que era uma prisão subterrânea, o que levou Gaia a pedir a Cronos que libertasse seus irmãos e vingasse os filhos dela que estavam aprisionados. Após se tornar o governante, Cronos soube de uma profecia que dizia que ele seria destronado por um de seus próprios filhos, assim como ele fez com seu pai, Urano. Esta profecia foi revelada por Gaia e Urano, prevendo que um de seus filhos iria repetir o ciclo de sucessão e rebelião. Reia, também uma titânide e irmã de Cronos, tornou-se sua esposa. Temendo essa profecia, Cronos engoliu todos os seus filhos. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, garantindo assim o seu reinado. Reia, mãe de Zeus, não suportava ver seus filhos sofrerem esse destino. Então, quando Zeus nasceu, ela elaborou um plano para salvá-lo. Ela deu a Cronos uma pedra envolta em panos de bebê para engolir no lugar de Zeus, escondendo seu verdadeiro filho na ilha de Creta. Lá, Zeus cresceu em segredo sob os cuidados das ninfas e foi alimentado pela cabra divina Amaltea, enquanto era guardado pelos jovens guerreiros conhecidos Curetes, que batiam suas armas para disfarçar o choro do bebê Zeus para o esconder do seu pai Cronos. À medida que amadurecia, Zeus tomou consciência de sua herança divina e de seu destino de derrubar Cronos. Com a ajuda de Metis, a titã da sabedoria e astúcia, Zeus elaborou um plano para forçar Cronos a devolver seus irmãos, que haviam sido aprisionados dentro dele por tanto tempo. Metis preparou uma poção especial para forçar Cronos a vomitar seus filhos devorados. Tendo a poção, Zeus infiltrou-se no reino de Cronos e conseguiu que ele ingerisse a poção. Esta poção fez Cronos vomitar seus filhos um a um, assim como a pedra que ele havia engolido em vez de Zeus. Este evento marcou o início de uma nova aliança entre os irmãos para enfrentar Cronos e os titãs. Após libertar seus irmãos, Zeus procurou aliados poderosos. Ele libertou os gigantes de 100 mãos conhecidos como Hecatonquíros e os Ciclopes do Tártaro, e os convenceu a lutar contra o seu pai. Como forma de gratidão, os Ciclopes forjaram raios para Zeus, um tridente para Poseidon e um capacete de invisibilidade para Hades, dois dos irmãos de Zeus. Com a ajuda dos seus irmãos e de seus novos aliados, finalmente chegou a hora da profecia ser cumprida. Este foi o momento em que Zeus decidiu destronar o seu pai Cronos, dando origem à Batalha de Titanomaquia. No primeiro ataque do topo do Monte Olimpo, Zeus joga um raio mortal nos titãs e nesse momento todo o planeta treme. Durante a batalha, os Hecatonquíros lançavam pedras gigantescas com as suas mãos contra os titãs e os Ciclopes forneciam apoio aos deuses do Olimpo com a sua habilidade de forjar armas, enquanto os deuses do Olimpo avançavam contra os titãs. De acordo com as palavras de um poeta chamado Hesíodo, parecia, ouvindo e vendo tão grande barulho e luz, que a terra e o céu se confundiam, pois era enorme o tumulto da terra esmagada e do céu a se precipitar sobre ela, tal o barulho da luta dos deuses. Ao mesmo tempo, os ventos, sacudindo-se, erguiam o pó, o trovão, o relâmpago e o raio ardente, armas do grande Zeus, e levavam o brado e os clamores ao seio dos combatentes. E no incessante fragor da espantosa luta, todos mostravam a força dos seus braços. Após 10 anos de guerra, os deuses do Olimpo já estavam chegando à vitória, mas os titãs usam sua última arma, e das profundezas do Tártaro sai uma besta colossal e sombria, Tifão, uma criatura extremamente forte que desafia Zeus, um último desafio para os deuses reinarem sobre o universo.
Horas se passaram de luta entre Tifão e Zeus. Zeus domina a luta e, com um raio muito forte, acerta Tifão, que cai de novo nas profundezas do Tártaro, a parte mais profunda do submundo, junto com os demais titãs. Zeus deu a punição a Atlas, o general dos Titas, de segurar o céu, enquanto Cronos, o seu próprio pai, foi aprisionado nas profundezas de Tártaro para sempre, finalizando assim a batalha de Titanomaquia. Somente alguns titãs escapariam às punições, como Temis, que era o titã da justiça e da lei, e seu filho Prometeu, que era conhecido como o protetor da humanidade. A sua primeira decisão como rei foi dar o controle dos mares a Poseidon e o controle do submundo a Hades, que era onde os espíritos dos mortos descansavam, enquanto ele ficava com o controle dos céus e do clima. Tendo tomado o controle do Monte Olimpo, Zeus e seus aliados deuses ficaram conhecidos como os 12 deuses do Olimpo, reinando sobre os mortais e monstros. Gaia, a personificação da Terra e mãe dos titãs, estava furiosa com Zeus pela derrota de seus filhos e pelos castigos que Zeus os deu. Em resposta, ela criou os gigantes, seres de imenso poder, capazes de segurar montanhas com as suas mãos, com a intenção de derrubar Zeus e os outros deuses do Olimpo. Gaia então comandou os gigantes para destronar os olímpicos. A batalha começou quando os gigantes, liderados por seus mais poderosos membros, atacaram o Monte Olimpo. Armados com pedras e troncos de árvores arrancados do solo, os gigantes se mostraram adversários formidáveis. Entre os líderes dos gigantes estavam Porfírio, Alcioneu, Efialtes e Encelado. Os deuses souberam que os gigantes só poderiam ser derrotados com a união de ataques entre um deus e um mortal. Então Zeus Hércules, que era o seu filho semidivino, para lutar ao lado dos olímpicos. Porfírio tentou atacar Hera durante a batalha, mas foi impedido por Zeus, que lançou um raio contra ele. Hércules então atirou uma flecha mortal, derrotando Porfírio. Alcioneu era imortal, enquanto permanecesse em sua terra natal, Palene. Hércules conseguiu arrastá-lo para fora de sua terra natal, onde finalmente conseguiu o derrotar. Efialtes tentou escalar o Monte Olimpo, mas foi derrubado por uma flecha de Apolo e outro golpe de Hércules, derrotando-o. Encelado foi capturado por Atena, que o enterrou sob a ilha da Sicília. Com a ajuda de Hércules e a força combinada dos deuses olímpicos, os gigantes foram finalmente derrotados. Após a vitória, Zeus aprisionou os gigantes nas profundezas da terra, garantindo que eles não representassem mais uma ameaça ao Olimpo. Após a vitória na Gigantomaquia, Zeus se estabelece definitivamente como o rei supremo dos deuses do Olimpo, consolidando seu poder e influenciando profundamente a mitologia e a religião grega. Como protetor da hospitalidade, Zeus garantia que os hóspedes fossem tratados com respeito e justiça. Ele punia severamente aqueles que violavam as regras da hospitalidade. Ele também era o guardião dos juramentos, punindo aqueles que quebravam suas promessas. A vida amorosa de Zeus é um dos aspectos mais fascinantes e complexos de sua vida. Suas inúmeras relações, tanto com deusas quanto com mortais, resultaram em uma vasta descendência e muitas vezes em conflitos divinos e humanos. Segundo o poeta Hesíodo, Zeus toma Metis, uma das Oceânides, filhas de Oceano e Tétis, como sua primeira esposa. Quando Metis está prestes a dar à luz Atena, Zeus a engole inteira, tremendo a profecia de Gaia e Urano. Eles previram que Metis daria à luz um filho que iria destronar Zeus. Dessa forma, Metis continua a aconselhar Zeus de dentro dele, e Atena nasce posteriormente de sua cabeça. Segunda esposa de Zeus é Temis, uma titânide, com quem Zeus tem as Horas, Eunomia, Dice e Irene, e as Moiras, Cloto, Láquesis e Atropos. Eurínome é a terceira esposa de Zeus, uma Oceânide, com quem ele tem as Cárites, Aglaia, Eufrosina e Thalia. No total, Zeus teve 7 esposas e dezenas de filhos, entre eles Hércules, Perseus, Apolo, entre diversos outros. Uma das conspirações mais marcantes contra Zeus foi a de Hera, Poseidon e Atena.
Cada um deles estava insatisfeito com o governo concentrado totalmente nas mãos de Zeus e decidiram tomar medidas para removê-lo temporariamente do poder. Hera estava motivada por ciúmes e ressentimentos devido às traições de Zeus e sua dominação sobre os outros deuses. Poseidon desejava mais poder e liberdade no domínio do mar e estava frustrado com a interferência constante de Zeus, enquanto Atena, embora geralmente leal, se uniu à conspiração porque não estava satisfeita com algumas decisões de Zeus e acreditava que ela poderia governar de forma mais justa e racional. Os três deuses combinaram suas forças para capturar Zeus. Eles o prenderam enquanto ele dormia, amarrando-o com correntes indestrutíveis. Um dos hecatônquiros, que Zeus havia libertado durante a titanomaquia, veio em seu auxílio. Com sua força imensa, Briareu conseguiu libertar Zeus. Depois de lidar com a situação, Zeus ficou furioso com a traição. Como punição, ele suspendeu Hera no céu com correntes douradas, e Poseidon e Atena foram forçados a realizar tarefas humilhantes. Poseidon foi obrigado a construir muralhas para a cidade de Troia, enquanto Atena teve que servir temporariamente aos interesses dos mortais. Durante uma reunião em Mecone para decidir as porções dos sacrifícios, Prometeu enganou Zeus para beneficiar os humanos. Ele dividiu um grande boi em duas pilhas, uma com toda a carne coberta pelo estômago grotesco do boi e outra com ossos cobertos de gordura. Zeus escolheu a pilha de ossos, estabelecendo que os humanos ficariam com a melhor parte dos sacrifícios, enquanto os deuses receberiam os ossos queimados. Enfurecido pela trapaça, Zeus proibiu o uso do fogo pelos humanos. Prometeu, no entanto, roubou o fogo do Olimpo e o deu aos humanos. Como punição, Zeus acorrentou. Prometeu a um penhasco, onde uma águia o atacava durante o dia, regenerado a cada noite. Prometeu foi eventualmente libertado por Hércules. Zeus, horrorizado com os sacrifícios humanos e a decadência, decidiu exterminar a humanidade. Com a ajuda de Poseidon, ele inundou o mundo, deixando apenas Deucalião e Pirra como sobreviventes. Apesar dos terríveis castigos que Zeus podia infligir, ele também era um pacifista, famoso por reconciliar Apolo e Hermes quando eles brigaram pela primeira lira. Da mesma forma, Zeus resolveu o conflito entre Apolo e Hércules sobre o tripé de Delfos. Ele também persuadiu Hades a deixar Perséfone sair do submundo por parte do ano, encerrando a terrível seca que sua mãe Deméter havia causado à raça humana em protesto contra seu cativeiro no submundo. Para os simples mortais, Zeus era pelo menos justo. Aos seus pés, Zeus tinha os jarros do destino, um cheio de coisas ruins e outro cheio de coisas boas, e ele distribuía ambos com justiça. Da mesma forma, o momento da morte de um mortal era cuidadosamente pesado nas balanças douradas de Zeus. Zeus estabeleceu um reinado duradouro e estável no Monte Olimpo, governando com autoridade e justiça. Sua influência se estendeu além dos mitos, impactando profundamente a cultura, a religião e a arte da Grécia Antiga. Através de seus atos de poder, sabedoria e, às vezes, severidade, Zeus se solidificou como a figura central da mitologia grega, simbolizando a ordem divina e a autoridade suprema sobre deuses imortais. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, suporte o canal dando like e se inscrevendo. Vejo você no próximo vídeo. Adeus!